Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos gravar hoje, se Deus quiser, o nosso vídeo de Escola Teológica Católica, pedindo a Deus e ao Espírito Santo que nos ilumine, tá? Quero pedir muito a Deus para que nos inspire hoje para o que a gente for falar aqui, né? A gente possa ser bem compreendido, tá bom? Então, eu quero pedir a Deus que me use para que eu fale só realmente aquilo que realmente Ele quiser que eu fale, né, de acordo com aquilo que Ele nos revelou na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, e que a Igreja nos ensina para que a gente possa viver a nossa fé cristã católica bem, como verdadeiros católicos, tá? Respeitando quem pensa diferente de nós. Sempre lembrando, livre-arbítrio, liberdade, ok? Então, que a gente possa, então, fazer um bom vídeo e que os católicos possam compreender o que a gente for falar aqui hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, que ela interceda por nós nessa noite e pise na cabeça da serpente, para que não nos impeça de falar aqui somente a verdade e nada mais do que a verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, amigos, amigas. Espero que todos estejam bem, na santa paz, tá? Bem, gente, o que nós vamos falar hoje? Deus tocou no meu coração falar hoje, começar a fazer alguns vídeos, né, sobre a história das religiões, ok? Nós já falamos aí sobre o judaísmo e nós falamos também sobre o cristianismo, né? Nós abordamos aí a história do povo judeu, para a gente poder compreender também o Antigo Testamento, né? E também nós estudamos também a história da nossa fé, do cristianismo, nesses 2000 anos de cristianismo. Colocamos aqui, né, toda a parte histórica do cristianismo e também a parte teológica, tá bom? E eu quero fazer o mesmo com as outras religiões, mas primeiramente, antes de entrar no assunto de hoje, eu quero aqui deixar bem claro algumas coisas, alguns pontos, tá? O nosso objetivo aqui não é arrumar briga, nem confusão com ninguém, tá? Se alguém de outra... Claro que o nosso canal é um canal católico para os católicos, né? Pelo menos a maioria. Mas se alguém de outra religião estiver me acompanhando, eu não quero também que se ofendam com o que a gente vai falar aqui, tá bom? Igual hoje. Hoje nós vamos abordar o espiritismo e o cristianismo. A diferença que existe entre o espiritismo e o cristianismo. Mas não para fazer guerra contra o espiritismo. Não é esse o objetivo. É mostrar aonde que essas doutrinas não batem. Entenderam? Mas não é para brigar, até porque a Igreja Católica, ela procura um diálogo com todas as religiões. Eu já falei num vídeo sobre isso. A Igreja, ela tem um diálogo com as igrejas cristãs, que a Igreja chama de ecumenismo, tá? Que é diferente das religiões que não são cristãs. Das que não são cristãs, aí não é ecumenismo, aí é diálogo religioso. Qual é a diferença? Veja. As igrejas cristãs, elas têm Cristo como Deus. Tá bom? Então, é ecumenismo, é a busca da unidade, porque Jesus pediu isso.
Está lá na Bíblia. Haverá um só rebanho e um só pastor. Uma só fé, um só batismo. Então, Jesus quer isso. E hoje há muita divisão no cristianismo. Então, a igreja quer que realmente aconteça isso. Então, aí não é um diálogo interreligioso, aí já é um ecumenismo, é a busca da unidade. Isso é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque nós temos pontos de divergência, entendeu? Mas nós temos um ponto a favor. Qual é? Jesus Cristo como Deus. Nós, católicos, os ortodoxos e os protestantes, nós temos divergências, mas nós temos Jesus Cristo como Deus, tá? O nosso único Senhor e Salvador. Tá? Então é mais fácil, vamos dizer assim. Não é que é mais fácil, mas temos um ponto em comum. Não é? Temos divergência? Temos. Mas nesse ponto aí, nós temos esse ponto em comum. Com as outras religiões, não pode ser ecumenismo, porque não creem em Jesus como Deus. Aceitam até Jesus, igual nós vamos ver hoje. Né? O Espiritismo aceita Jesus, mas não como Deus. Tá? Vou explicar. Outras religiões também, o próprio judaísmo. O judaísmo acredita em Jesus como um profeta, mas não é o Deus que veio a esse mundo para nos salvar. Não. O espiritismo é a mesma coisa, o budismo é a mesma coisa, o islamismo é a mesma coisa e as outras religiões é a mesma coisa. Por isso que a gente quer fazer esses vídeos, para você que é católico entender, ó, o espiritismo crê nisso, 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 nisso. O judaísmo crê nisso, nisso, nisso. O budismo crê nisso, nisso, nisso. Mas não é para que ofender a outra religião, não. É simplesmente para você entender que as fés são diferentes, as doutrinas são diferentes. Agora, isso eu preciso falar aqui, porque eu estou falando em nome da igreja, tá? E a igreja me manda falar isso. Tá? No catecismo está escrito isso, na Bíblia está escrito isso, na tradição da igreja, o magistério da igreja também fala isso. Tá? Você é católico? Então você tem que frequentar a igreja católica. Você não pode ser católico e ser espírita. Você não pode ser católico e ser judeu. Você não pode ser católico e ser protestante. Tá? Isso não é querer brigar nem arrumar confusão. Você é espírita? Deus te respeita. Você é feliz na sua fé? Amém. Graças a Deus. Continue. Se você é feliz aí. Entendeu? Nós católicos também. Agora, o que não pode é você ficar com um pé lá e um pé cá. Você não pode ficar com um pé na calçada e um pé na rua. Ou você anda na calçada ou você anda na rua. Não é verdade? Então, ou você é Flamengo ou você é Vasco. Eu sou vascaíno. Eu não posso torcer para o Flamengo? Não. Ué, ou eu sou Vasco ou eu sou Flamengo. Então, ou você é católico ou você é espírita. Ou você é católico ou você é protestante. Então, você tem que fazer uma opção. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Colocar as doutrinas. E aí, se você é espírita, você é feliz nela, continue sendo espírita. Agora, se você é católico, você tem que continuar católico. Você não pode ser as duas coisas. Ah, eu sou católico e sou espírita. Eu vou na igreja, mas também vou no centro. Você não pode fazer isso. Você tem que ter uma escolha. Tá? Assim como quem é protestante, vai na igreja protestante. Não é? Se você é budista, você vai no templo budista. Se você é islâmico, por que o islamismo aí? Claro que eles são radicais. Mas por que eles brigam aí até matar? Por quê? Porque eles não aceitam que a religião deles, que a pessoa saia da religião. Claro que isso é errado. Por quê? Porque aí você não está usando a liberdade. Se você quiser mudar de religião, o problema é seu. Quantos católicos não deixam a igreja católica? Né? A gente fica triste, mas a gente respeita. Nenhum católico vai lá e puxa ele na marra. Quem de vocês aqui não tem uma pessoa na família que mudou de religião, seja ela qual for? Agora, vamos dizer também que isso acontece o inverso também. Porque muita gente pensa que só tem pessoas que deixam a igreja católica, mas tem muitas pessoas também que voltam. Você sabia disso? Tá? Tem muitos livros, tá, que falam de conversões. Eu já falei aqui do Scott Hahn, que era protestante, se tornou católico. É a opção dele. Entendeu? Tem muitas pessoas que eram espíritas, que eram judeus. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que eram judeus e passaram a ser católicos. Ateus, né? Eu contei aqui também a história do cara que era ateu, médico, foi lá em Lourdes e se tornou católico. Então, quer dizer, por quê? Porque Deus nos dá liberdade. Então, a religião, quem escolhe é você. Deus não impõe a religião a você. É você quem escolhe a religião que você quer seguir. Agora, o que não pode é você querer ficar nas duas, em uma e em outra. Você tem que fazer uma opção.
Tá? Então, nosso objetivo aqui hoje, então, com as outras religiões que não são cristãs, a igreja tem um diálogo. A igreja tem um diálogo. É só você ver os papas. O Papa já foi nas sinagogas conversar com os judeus. O Papa já foi nas mesquitas conversar com os muçulmanos. O Papa já conversou com os ortodoxos, já falei sobre isso aqui. O Papa já cansou de conversar com o protestante. Né? O Papa já conversou com várias... Quando o Papa João Paulo II morreu, tinha muitas pessoas lá de outras religiões. Tinha até pai de santo, mãe de santo, tinha lá. Então, quer dizer, então a igreja tem um diálogo com as religiões. Agora, não pode haver a mistura. Tá? A mistura não pode haver. Tá? Igual eu já vi, ninguém me contou, eu já vi. Entendeu? Na Basílica de Aparecida, pessoas do candomblé, né, e de outras vertentes do espiritismo, quer dizer, na Basílica de Aparecida, não pode haver esse sincretismo igual tem lá na Bahia. Lá na Bahia a gente sabe que tem esse sincretismo. Né? Nós vamos falar sobre isso aqui também hoje. Tá? Mas não é que a gente está discriminando, não é nada, é porque não pode haver. Por quê? Porque as doutrinas são diferentes, não bate as doutrinas. Então, você não pode ficar de um lado e do outro, você tem que fazer uma escolha, tá bom? Então, você é espírita, você é feliz lá? Beleza, Deus te abençoe. Agora, se você é católico, você tem que ser católico, tá? Respeitando as pessoas, entendeu? E também a fé delas. Outra coisa, o Brasil, ele te dá livre, além da liberdade que Deus te dá, no Brasil existe uma coisa chamada, isso é lei, tá? Liberdade religiosa, você tem liberdade para praticar a sua fé. Então, se você é de outra religião, você não pode ser discriminado, você não pode ser obrigado a outra, você não pode chegar, eu não posso chegar lá no centro, por exemplo, e sair lá destruindo lá as coisas do centro. Não posso, porque é liberdade religiosa, a pessoa tem liberdade. Então, o que eu quero fazer aqui é simplesmente mostrar as doutrinas que são diferentes. Entenderam? Então, não é para poder criticar, não é isso. É simplesmente para você que é católico não frequentar a Igreja Católica e outras religiões, porque você não precisa. Quem é católico não precisa de outra religião, não precisa. Assim como você que é de outra religião também, você não é, você pode até dizer que é católico, mas você não é. Se você não frequenta, você não é. Entendeu? Então não adianta, gente. Isso aí é questão de coerência. Isso é coerência, tá? Então é simplesmente isso. Então eu quero colocar primeiramente, tá? Então, por favor, não, se alguém estiver me assistindo, não se sinta ofendido, eu vou procurar ser o mais respeitoso possível. Eu jamais vou atacar aqui pessoas, tá? Seja ela de qual religião for. Eu vou colocar aquilo, a verdade, sempre documentado, ou com a Bíblia, ou com algum texto, entendeu? Mas jamais atacando pessoas A, B ou C de outras religiões, jamais. Tá? Simplesmente eu vou colocar quem fundou, quando fundou e o que acredita, mas jamais criticando a pessoa, entendeu? Então, que isso fique bem claro, até porque quem me conhece sabe que não é do meu feitio, né, atacar pessoas, tá? Ofender pessoas. Agora, a verdade a gente tem que falar, tá? Das doutrinas, ok? Que para nós, cristãos, não bate, por exemplo, com o espiritismo, que nós vamos falar hoje. Por que não bate? É isso que eu quero colocar aqui, ok? Então vamos lá, sem perda de tempo, a gente não perder tempo, ok? Primeiramente, eu vou explicar, tá? A doutrina espírita, tá? O que eles creem, o que o espiritismo acredita, tá? A doutrina espírita, veja bem, a doutrina, tá? E depois eu vou ter que pontuar por que nós cristãos não bate a doutrina espírita com a doutrina cristã, católica, e nem protestante, tá? Não é só o catolicismo, tá? Eu represento a Igreja Católica, lógico, mas eu estou falando aqui de cristianismo. Se você é cristão, seja ele católico, protestante ou ortodoxo, que são as três vertentes do cristianismo, então não bate o cristianismo, não vou falar catolicismo, vou falar cristianismo. O cristianismo não bate com a doutrina espírita, entendeu? Então você não pode ser cristão e ser espírita, entendeu? Você tem que fazer uma escolha. Tá? Ah, mas eu já vi vários espíritas dizendo que são cristãos. Tá?
Tudo bem, nós respeitamos, é a opinião deles, tá? Mas nós vamos provar aqui hoje que as doutrinas não batem, tá? Não bate as doutrinas. Então, se não bate as doutrinas, então não é cristão, tá bom? Por quê? Porque tem contradição com o cristianismo, que é a doutrina criada por quem? Por Jesus. Assim como o judaísmo também não é cristão. Tanto não é cristão que Jesus rompeu com o judaísmo. Então não existe o cristianismo judaico, não existe isso. Jesus rompeu com o judaísmo. Então você não pode ser cristão e judaico ao mesmo tempo. Assim como você não pode ser cristão e espírita ao mesmo tempo. Entendeu? Então, a primeira coisa é que o espiritismo ele tem várias vertentes, tá? Divisões. Assim como o cristianismo tem o catolicismo, o protestantismo e os ortodoxos, o espiritismo ele também tem várias vertentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Por exemplo, aí eu vou colocar algumas aqui para você entender. O espiritismo ele é dividido, por exemplo, entre o kardecismo, que vem de Allan Kardec, que eu vou falar isso daqui a pouco, tá? Então, tem o kardecismo, tem o candomblé, que é uma outra vertente do espiritismo, tá? E tem também a questão da Umbanda, Quimbanda, não é? Que são a parte do vamos dizer assim, do que veio lá da África, né? Isso aí veio lá da África, dos africanos, tá? É o que a gente chama de Umbanda, Quimbanda, não é? Alguns se chamam até de Macumba, mas a gente não gosta. Eu não vou usar esse texto aqui que fica meio pejorativo, né? Macumba, eu penso que fica assim meio ofensivo, tá vendo? Então, aquilo que eu acho que é ofensivo, eu prefiro não falar. Então, não vou colocar aqui o termo Macumba. Então, eu vou colocar Umbanda, Quimbanda, não é? O kardecismo, que eu já falei, não é? E o outro que eu falei aqui, o kardecismo e o candomblé, tá? Então, são vertentes, tá? Tem mais, mas esses são os principais, vamos dizer assim, ok? Então, isso faz parte, né, das vertentes do espiritismo, ok? Então, quais são, o que eles creem, tá? Quais são os pontos da doutrina deles, o que eles pregam, tá? E depois eu vou dizer por que isso contradiz a nossa fé cristã, tá? Então, vamos lá. Todos essas vertentes, tá? Eles creem, vamos dizer, na doutrina espírita, vamos dizer assim. Todos esses que eu coloquei, o kardecismo, o candomblé, né, a Umbanda, Quimbanda, todos eles creem na mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Qual é a crença deles, tá? Primeira coisa, algumas coisas que eles creem. Vou colocar aqui, por exemplo, vamos colocar primeiro sobre Deus, depois sobre nós, seres humanos, tá? Vamos colocar primeiro sobre Deus, tá? Eles creem o seguinte: Jesus, que para nós é o único Salvador, para eles é um espírito muito evoluído, né? Então, Jesus foi um grande homem, ou o maior homem que existiu, tá? Mas para eles, Jesus não é o Salvador, não é Deus. Jesus é um espírito muito evoluído, tá? Então, essa é a doutrina, isso é Jesus para o espiritismo, ok? E lógico que as outras coisas, a mesma coisa, né? A Bíblia é um livro sagrado, mas não é a palavra de Deus como nós cremos, né? Que tem que a palavra de Deus mesmo, que é a revelação divina, eles também não creem nisso, tá? Eles até usam a Bíblia, né? Mas não é, vamos dizer, a revelação divina como é para nós, vamos dizer assim, entendeu? Então para eles Jesus é um espírito muito evoluído, tá? Outra, para nós cristãos, né? Deus é o Criador, nós somos criatura. Para eles, não. Para o espírita, tá? Nós somos o quê? Energia, tá? Nós somos o quê? Espíritos, nós não somos... eles dão muito pouco valor à matéria, né? Para eles, nós somos espíritos, vamos dizer assim. Né? Espíritos que, quando morrem, se desencarna e depois vai reencarnar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, para eles... Tá? Eles dão muito pouco valor ao corpo, né? Para eles, nós somos mais espírito, vamos dizer assim. Né? Toda a nossa ação, né, é de acordo com o espírito. Né? Nós somos energia, tá? E nós somos também centelhas da divindade. Nós somos Deus, vamos dizer assim.
Eles querem dizer que nós temos Deus, não é que nós temos Deus, nós somos Deus. Para eles não tem diferença entre a criatura e o Criador, como para nós tem. Tá? Por exemplo, para eles, você se salva, você não precisa de Jesus. Para nós, não. Para nós católicos, quem salva é Cristo. Para eles, não. Você se salva como? Através de sucessivas reencarnações. Tá? Você morre, desencarna, aí depois você volta, não é? Aí você pode reencarnar tanto em pessoas quanto até em animais, que para nós também nós não aceitamos, porque o animal para nós não tem alma. Né? Eles creem também que o animal tem alma. Alma imortal, que eu estou dizendo. Tá? Não estou falando o sopro de vida que o animal tem. Já expliquei sobre isso. Para nós, o animal não tem alma imortal. Para eles, tem. Inclusive, eles aceitam até que possam haver reencarnação em animais. Tá? E também em seres humanos. Tá? Outra coisa, tá? Se você não consegue, porque eles não creem no pecado. Né? Então, se você... eles acreditam o quê? Se você viveu essa vida aqui, mas não viveu completamente a sua vida, vamos dizer assim, a sua encarnação, você depois pode voltar para poder, vamos dizer assim, espiar aquilo que você não fez de bom. Tá? Vamos usar a linguagem assim, você pode pagar numa segunda vida, vamos dizer assim, o que para nós não aceitamos. Tá? Para nós só existe uma vida, ok? Então, para eles, não. Por quê? Porque eles acreditam na reencarnação. Tá? Então, quando a pessoa morre, ela reencarna num outro corpo ou até num animal. Pode acontecer. Tá bom? Eles usam também, às vezes, a Bíblia para poder falar sobre a doutrina da reencarnação. Por exemplo, eles usam, por exemplo, 2 textos para dizer que a Bíblia fala de reencarnação. A palavra reencarnação não tem na Bíblia, mas tem 2 textos que eles usam muito para dizer que existe reencarnação na Bíblia. O primeiro é o Evangelho de São João, naquela parte que Jesus fala assim, é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, eles interpretam como se a pessoa tem que reencarnar para poder expiar o pecado da outra vida, vamos dizer assim. Mas quando Jesus diz nascer de novo, ele diz o quê? Por exemplo, você não pode ler um texto, tem que ler o contexto. Jesus está falando ali de uma coisa espiritual, não de uma coisa carnal. Tá? Quando a gente é batizado, diz São Paulo, a gente morre para o pecado, não é? Morre para a vida velha e renasce em Cristo. Então, Jesus está falando ali do quê? Do batismo, tá? Que é um novo nascimento. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então, se você vê o contexto ali, é bem claro. Então, Jesus, em nenhum momento, Jesus fala de reencarnação. Pelo contrário. Jesus nunca falou sobre reencarnação nos textos dele. Tá? Outro texto que eles dizem que a Bíblia fala de reencarnação é quando a Bíblia fala que João Batista é a reencarnação de Elias. Em nenhum momento a Bíblia afirma isso. Inclusive, São João, quando os fariseus vêm perguntar para ele se ele era Elias, a reencarnação de Elias, São João Batista diz, eu não sou Elias. Tá? Eu não sou. O próprio João Batista diz isso. Eu não sou a reencarnação de Elias. E outra, se João Batista fosse a reencarnação de Elias, lembra na transfiguração de Jesus, que aparece ali, já tinham morrido. Né? Elias já tinha morrido e João Batista já tinha morrido. Lembra? Quando aparece ali o espírito de Moisés e Elias conversando com Jesus, quem tinha que aparecer ali conversando com Jesus era João Batista e não Elias. Por quê? Porque a reencarnação, se João Batista é a reencarnação de Elias, então Elias reencarnou em João Batista. Então, por que Elias apareceu conversando com Jesus e não João Batista? Se Elias é a reencarnação de João Batista. Então, lógico que não era. Elias é Elias, João Batista é João Batista. Então, a Bíblia jamais fala de reencarnação. Pelo contrário, a Bíblia fala que não existe reencarnação. Tá? Eu vou colocar aqui 3 textos para você ler depois. Tá? O primeiro, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Diz lá bem claro, está determinado que o homem morra uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Ou seja, depois da morte a gente é julgado por Deus e já tem o nosso destino. Então eu não volto aqui, eu não volto a esse mundo.
Porque reencarnar é você voltar aqui novamente. Entendeu? Então, Hebreus 9, 27 diz muito claro. Leia lá que você vai ver. Outro texto, a parábola do rico e Lázaro. Lembra que Jesus contou? Que um morreu e foi para o inferno. O outro morreu e foi para o céu. E um lá fala, deixa que eu volte, para que eu fale lá para os meus irmãos, para que eles não venham para cá, para o inferno. O que Jesus fala? Quem está ali, meu filho, já não sai mais. Então, quem está no inferno não sai, quem está no céu não sai. Como é que existe reencarnação depois da morte? Outra coisa, Jesus, quando falou para aquele ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus ali não fala de reencarnação. Jesus poderia ter falado, não, você precisa reencarnar, porque você foi muito mal, você foi um ladrão. Né? Você foi um ladrão a vida toda, você só se converteu aqui na cruz. Então você precisa voltar para você reencarnar. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou, hoje, claro que não era naquele dia, que Jesus ia morrer aquele dia, quando Jesus fosse para o céu, o que Jesus falou para ele? Hoje, né, nós não podemos entender o pé da letra, como se fosse hoje de 24 horas. Lembra que para Deus não existe o tempo. Jesus quis dizer o quê? Que você conseguiu a sua salvação. Quando eu for para o céu, você vai comigo. Então, quer dizer, então Jesus não fala de reencarnação. Outro texto também que eu me lembrei agora, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Cada um tem que comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta da sua vida enquanto estava no corpo. Então, meu amigo, depois que você morrer, você vai entrar diante de Deus, lá do tribunal de Cristo, você vai ter que prestar as contas a Deus. Então, não tem esse negócio que você vai morrer e depois vai voltar. Não. Esse é outro perigo da doutrina da reencarnação. Por quê? Diz o seguinte, eu vivo de qualquer jeito aqui, né? Aí depois eu vou reencarnar, eu conserto, mas você não vai voltar. Então, esse é o perigo dessa doutrina para nós católicos. De você acreditar nisso, que você vai, eu vou viver minha vida aqui sem Deus, né? Aí depois eu reencarno, né? Depois eu conserto na minha segunda vinda para cá, a segunda existência que eu vou reencarnar. Entendeu? Mas você não vai voltar, meu amigo. Então, se você se perder nessa vida, é inferno para você. É o que eu falei lá na parábola do rico e do Lázaro. Tá bom, gente? Então, viu? Entendeu por que as doutrinas não batem? Eles creem na reencarnação, nós cremos na ressurreição. É diferente. Entendeu? Reencarnar é uma coisa, ressuscitar é outra. Entendeu? Porque, gente, reencarnação você não precisa de Jesus Cristo. Tá? Na reencarnação você não precisa de Cristo. Na ressurreição, sim. Você só vai ressuscitar porque Jesus ressuscitou, diz São Paulo. Cristo ressuscitou como o primeiro daqueles que morreram, depois todos nós vamos ressuscitar por causa de Cristo. Reencarnação não precisa de Jesus. Entendeu? A diferença entre a reencarnação e a ressurreição? Então o Espiritismo acredita que ele mesmo se salva. E tem um texto bíblico que diz que nós não podemos nos salvar sozinhos, sem Jesus. É o Salmo 48, versículo 8. Eu quero até ler esse texto para ninguém dizer que eu estou mentindo. Tá? O Salmo 48, versículo 8 diz assim: o homem não pode salvar-se a si mesmo. Olha aí. Mas nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, e nem pagar a Deus o seu resgate. Olha aí. Salmo 48, versículo 8. Isso aqui no Antigo Testamento, antes de Cristo. No Novo Testamento tem vários textos, Jesus falando, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o único, né? Jesus é o único Salvador, o único mediador. Não é? Tem vários textos bíblicos que falam, quem entrar por mim será salvo. Bem claro, Jesus falando, quem entrar por mim será salvo. Eu sou o caminho, não existe outro. Então, a gente não pode alcançar salvação sem Jesus. Não adianta. Para nós, católicos, cristãos. Entendeu? Então, a reencarnação para nós é uma doutrina que não bate. Não bate com o cristianismo. Então, você não pode ser católico e acreditar em reencarnação. Porque então, aí você não precisa de Jesus. Você mesmo se basta. Então, você não é uma divindade, você não é energia, não. E outra, você não é só espírito. Você é corpo e espírito, corpo e alma. Você não é só espírito. Tá? Você é corpo e alma. Tá bom? Você não é energia, não. Você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, com inteligência, consciência, memória, que isso vem o quê? Da sua alma. Entendeu? Da parte espiritual, entendeu? E outra, você não é uma centelha da divindade, você é uma criatura, mas você não é Deus,
Tá? Não, nós não somos deuses, não. Nós somos uma criatura, diferente do Criador. Tá? O Criador é o Criador, a criatura é a criatura. Então você não é Deus, você não tem Deus dentro de si. Claro, a Santíssima Trindade mora em você, claro, mas você não é Deus, entendeu? Você é uma criatura. Entendeu? E outra, você também, as coisas que acontecem de mal é consequência do pecado. Não é por causa de que você está pagando coisa de outra vida, ou que é porque você é o tal do karma que eles falam lá, né? Você está pagando por causa de um pecado de um antepassado seu, também não é isso. Tá? Ninguém paga pelo pecado de ninguém. Se você está sofrendo, é por causa do pecado da humanidade e também do seu pecado, que eu já expliquei sobre isso. Tá? Então, eu espero que você tenha entendido essa questão da reencarnação. Tá bom? Por isso que nós não cremos na reencarnação. Porque não precisa de Jesus Cristo. Tá? E é perigoso porque a pessoa acha que vai voltar. E nós cremos que a gente não vai voltar, porque nós só temos uma vida. Tá? Não tem esse negócio que você vai morrer e vai voltar para poder pagar, né, consertar o que você fez de errado. Não. Morreu, eu já falei aqui, não tem perdão depois da morte, como também não teve para os anjos. Por que os anjos não se convertem? Os anjos maus, que eu fiz um vídeo aqui. Porque não tem perdão para eles depois da morte. Depois que eles abandonam a Deus. E para a gente é a mesma coisa. Morreu, amigo. Acabou. Ali vem o juízo de Deus. Aí você vai para onde? De acordo com o que você viveu. Ok? Então, gente, outra coisa. Outra prática da doutrina espírita que nós não podemos compactuar, que eles creem, é a questão da evocação dos mortos, ok? Então, todas as vertentes espíritas acreditam na evocação dos mortos. O que é isso? Você chamar uma pessoa que já morreu para vir aqui, dar uma mensagem. Isso aí faz o kardecismo, isso aí faz o candomblé, né? E também a Umbanda, todos eles praticam essas coisas, tá? A chamada evocação dos mortos. Chamar, evocar quer dizer chamar um espírito de uma pessoa que já morreu para vir aqui dar uma mensagem. Nós, cristãos católicos, não podemos, seja ele qual cristão for, não podemos fazer isso. É proibido por Deus fazer isso, tá? Nós podemos pedir a intercessão dos mortos, é diferente. Tá? A intercessão é uma coisa, a evocação é outra. Por exemplo, seu pai faleceu. Você não pode chamar o seu pai para vir aqui dar uma mensagem. Você pode pedir até a intercessão dele se você quiser. A igreja não proíbe. Agora, a igreja não garante que ele esteja no céu. Se ele estiver no céu, ele pode interceder por você, mas nós também não garantimos. Tá? Por quê? Porque ele está lá. Tá? Ele não vem aqui. Entendeu? Isso aí é intercessão. Por exemplo, a intercessão dos santos você pode pedir, que a igreja tem certeza que eles estão no céu. Aí não é evocação. Por quê? Porque eles não vêm aqui. Né? É lá onde eles estão. Agora, evocar é você chamar o espírito de uma pessoa que já morreu para vir aqui. Aí é evocação. Aí não podemos fazer. Entendeu? Agora, Deus pode permitir que uma alma apareça? Pode. Como eu já falei aqui, Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus. Aí não foi uma evocação, Deus permitiu. Se Deus permitiu, beleza. Não é uma coisa que acontece aí, né? Mas aí não é você que chamou, é Deus que permitiu. A igreja diz que isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Agora, você não pode chamar. Eu vou chamar o espírito do meu pai para vir me dar uma mensagem ou para me falar com ele. Não faça isso. Entendeu? Então, todo o espiritismo faz isso, né? O kardecismo faz isso por quê? Porque vem de Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec foi um francês que viveu mais ou menos ali no ano 1800 e pouco, né? Que ele era cristão, ele era católico e depois começou a ir para a doutrina espírita, né? E ele acreditava em reencarnação e acreditava também nisso que eu estou falando, né? No espírito dos mortos que voltavam, trazer mensagem, aquela coisa toda. Nós respeitamos. Se você é kardecista, nós respeitamos, sem problema. Agora, estou falando para os católicos. Não compactua a doutrina do kardecismo com a doutrina do catolicismo. Então, Allan Kardec é uma coisa, Jesus Cristo é outra. Tá? Inclusive, Allan Kardec escreveu um livro, tá, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que para nós não serve.
O evangelho significa o quê? A boa nova. Tá? Inclusive, eu coloquei aqui vários evangelhos que não entraram na Bíblia. Lembra que eu falei? Evangelho de Pedro, evangelho de vários evangelhos. A igreja só deixou Mateus, Marcos, Lucas e João, porque esses a igreja tem certeza que são inspirados por Deus, que foram eles que escreveram, os outros não. E Allan Kardec também escreveu, diz ele, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Mas para nós não reconhecemos como palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Para nós não é. Tá? É um livro que os espíritas gostam, leem, beleza, sem problema. Você é espírita, amém, misericórdia. Agora, você que é católico, que é cristão, para nós não serve. Os evangelhos para nós é Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? Então é simplesmente isso, gente. Porque é escrito coisas ali que não batem com a nossa fé. A reencarnação, que eu já falei, evocação de mortos, que eu já falei, várias outras coisas. Tá? Outra pessoa muito famosa, tá? Que é o Chico Xavier. O Chico Xavier era uma pessoa maravilhosa. Eu jamais vou atacar a pessoa do Chico Xavier, jamais. Era um grande homem, fazia muita caridade, jamais falaria contra a pessoa dele. Agora, a prática que ele praticava, nós não aceitamos. A prática, a doutrina. O que ele fazia? Ele recebia pessoas lá para psicografar. O que é isso? Uma pessoa sua morria, né? Então, ia lá no Chico Xavier e ele diz que recebia o espírito dessa pessoa, essa pessoa ditava lá para ele, ele escrevia uma carta, como se fosse da pessoa que já morreu, e entregava para a pessoa. Por exemplo, eu perdi meu pai, um exemplo. Aí eu vou lá no Chico Xavier e ele fala, seu pai está mandando isso. Beleza? Se você é espírita, acredita nisso, amém, beleza. Agora, para nós católicos, isso não pode. Isso aí, além de ser evocação dos mortos, aí é adivinhação, entendeu? Deus proíbe esse tipo de coisa, entendeu? Então, gente, é simplesmente isso. O Chico Xavier era maravilhoso, fazia caridade, ajudava muitas pessoas. Agora, a prática, a doutrina dele, nós não concordamos. A doutrina só. Mas ele era maravilhoso, a pessoa dele era maravilhosa. Não jamais vou atacar a pessoa dele. Agora, você que é católico não pode frequentar esse tipo de coisa. Entendeu? Por quê? Porque não, para nós, é uma doutrina que não bate com a nossa. Entendeu? Então, eu quero colocar aqui, então, alguns textos, tá, bíblicos, aonde que fala tudo isso que eu já citei aqui. Por exemplo, sobre a reencarnação, eu já coloquei aqui, Hebreus 9, 27, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ok? A parábola lá do rico e Lázaro, todo mundo conhece, tá? Lucas 16, 19 a 31. A parábola lá do rico e Lázaro, né? Do bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, é uma passagem que todo mundo conhece, Lucas 23, 43. Então, essas falam que não existe reencarnação. E também, lembra que eu falei que Elias apareceu na transfiguração conversando com Jesus? Leia lá, Mateus 17. Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, quem tinha que aparecer ali é João Batista, não Elias. Entendeu? Porque os dois já tinham morrido, tá bom? Então, não é a reencarnação de Elias, João Batista. Então, sobre reencarnação, tem muitos textos bíblicos que falam que não existe reencarnação para nós. Tá? Agora, eu quero colocar aqui alguns textos bíblicos que falam dessa questão da evocação dos mortos. Que não podemos evocar os mortos, gente. São textos muito sérios, ok? Então, eu quero colocar alguns aqui para você ver que eu não tô... Isso não é para falar mal, não é nada. É simplesmente, se você é cristão, você não pode fazer esse tipo de coisa. Porque é contrário à sua fé. Você está indo contra a sua fé. Entendeu? Você crê na palavra de Deus? Você crê na tradição da igreja? Então, você não pode praticar esse tipo de coisa. Mas não para você arrumar briga com as outras pessoas, nada disso. É simplesmente para você simplesmente ter o que a palavra de Deus fala sobre essas coisas. Tá? Então, eu quero colocar aqui alguns textos para você ler. Tá bom? O primeiro texto que eu quero que você leia. Deuteronômio 18, de 9 a 13. Deuteronômio 18, de 9 a 13. Repetindo. Deuteronômio 18, de 9 a 13. Tá? Eu vou ler aqui. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, magia negra, tá? Nem quem se dê à adivinhação, à astrologia,
aos agouros, ao feiticismo, ou seja, feitiçaria, à magia, ao espiritismo, estou lendo que está na palavra de Deus, tá? A adivinhação ou a evocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. Não sou eu que estou falando, palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 13. Então, o espiritismo pratica tudo isso aqui. Feitiçaria, magia, não é? Evocação de mortos, né? Tudo isso. Adivinhação, você adivinhar o futuro. Né? Tudo isso aqui o espiritismo pratica. Tá? Então, você não pode acreditar em astrologia, você não pode acreditar em horóscopo, nada disso. Tudo é adivinhação. Entendeu? E nem evocação de morto. Né? Nem feitiçaria, nem magia, nem nada disso. Outro texto, Levítico 19, versículo 31. Não vos dirijais aos espíritas nem aos adivinhos. Não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Levítico 19, 31. Eu nem vou comentar, só vou ler. Levítico 20, versículo 6. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei o meu rosto contra esse homem. Levítico 20, versículo 6. Não vou nem comentar, só estou lendo. Tá? Agora, do Novo Testamento. Isso aí são tudo passagens do Antigo Testamento. Tá? Agora, do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 20 a 22. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 a 22. As coisas que os pagãos sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Gente, não sei se você entendeu o que São Paulo está dizendo. Você não pode participar da mesa de Deus e da mesa do demônio. Foi aquilo que eu falei no começo. Ou você é católico ou você é de outra religião. Entendeu? Você não pode ser as duas coisas. Ou você participa da mesa do Senhor, né? Ou você participa da mesa do demônio. Tá? Então você não... Ou você tem que fazer uma escolha. Ok? Infelizmente. O que isso quer dizer? Que o culto que se você presta a Deus, tá? Quem recebe é Deus. Mas se você não presta um culto a Deus, quem recebe é o demônio. Por isso que o demônio ele se esconde atrás dos ídolos. Por quê? Porque ele quer receber essa adoração que a gente faz a Deus. Então, se você não presta culto a Deus, quem recebe é ele. Por isso que ele engana muitas pessoas. Ah, é meu pai que está ali falando. Não é o seu pai, é o demônio que pode estar ali falando. Porque Deus já falou que o seu pai não volta. Né? A menos que Deus permita. Se Deus permitir, se você vê o seu pai, é porque Deus permitiu. Agora, se você chamar, quem garante que é o seu pai? Então, o demônio pode usar a imagem do seu pai, a voz do seu pai, a letra do seu pai para escrever uma carta. Né? Então, quer dizer, ele pode. Por que pode? Por causa disso. Ó. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O demônio sabe se transfigurar em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. O que São Paulo está dizendo? Que ele te engana, meu amigo. Você acha que é o seu pai, mas não é o seu pai. É ele que está te enganando. Para você achar que é o seu pai. Entendeu? Mas quem te garante que é o seu pai? Se Deus fala para você não fazer isso. Né? Não adianta, gente. Ninguém... O povo já diz, né? Quem voltou, não volta para contar. A menos que Deus permita. É diferente. E mesmo assim, é visão. Por exemplo, os santos. Os santos tiveram muitas visões com almas de pessoas que já morreram. Mas são visões, não é uma materialização. Entendeu? Porque não adianta, a pessoa não volta. A pessoa que já faleceu não volta a este mundo. Não adianta. E outra, é uma coisa... se Deus permitisse que uma pessoa... Não, Deus pode permitir, claro, é o poder dele. Né? Mas por que Deus vai atender alguns e não vai atender outros? Eu sempre me questionei isso. Quem não quer ver um ente querido que já morreu? Por que uns têm o privilégio e outros não têm? Porque nem todos conseguem ver. Né? Por que eu consigo ver, o meu pai, e o outro que também quer ver não consegue ver? Não é um pouco estranho? Deus seria muito injusto. Né? Por que só algumas pessoas conseguem ver? Né? Ah, eu vi o meu pai que já morreu. Por que só a pessoa que vê? Todo mundo. Né? Apesar que ia assustar muita gente. Mas se pudesse, vamos supor que Deus abrisse
essa possibilidade. Quem não queria ver o seu ente querido que já morreu? Agora, por que só alguns que conseguem ver? Porque nem todos. Eu, por exemplo, nunca vi. Apesar que eu também nunca pedi, nem vou, não sou doido. Entendeu? Mas eu jamais vi ninguém que já morreu. Então, quer dizer, por que só alguns veem e outros não? Aí, alguns alegam, né? Porque você você não tem mediunidade. Ué, então Deus só dá mediunidade para alguns e não dá para outros? Que Deus injusto é esse? Deus tinha que dar mediunidade para todo mundo ver. Entendeu? Então, gente, não combina com a nossa fé cristã. Ok? Eu quero encerrar aqui com mais 2 textos bíblicos, tá? Para você ver quanto que é séria essa questão, tá? O profeta Isaías, no capítulo 8, no versículo 19, diz assim: se vos disserem, ide consultar os espíritos e os adivinhos, cochichadores e balbuciadores, não consultará o povo a esses deuses, entre aspas, e os mortos a favor dos vivos. Olha aí, então Deus falando, não faça isso. Não consulte os mortos em favor dos vivos. Ou seja, não vá pedir lá mensagem, não é? Eu quero saber o que está acontecendo lá no além. Não faça isso, porque a palavra de Deus diz para você não fazer. Então, se você faz, você está fazendo o quê? Desrespeitando a Deus. Se você desrespeita a Deus, quem que pode te enganar? Se você não cultua a Deus, como diz São Paulo, quem que você está cultuando? Porque você está desrespeitando a Deus. Deus está falando para você não fazer, você está fazendo. Entendeu? Outro texto que eu quero encerrar, o último texto de hoje, é um texto bastante difícil de entender, mas que faz a gente pensar. Eu não vou ler porque já estamos aí com 46 minutos, mas eu quero que depois você leia em casa esse texto. Primeira carta de Samuel, capítulo 28. Primeira carta de Samuel, capítulo 28, versículos de 3 até o 25. Tá? 1 Samuel, capítulo 28, versículos de 3 a 25. Eu não vou ler tudo, porque não vai dar tempo. Aqui, o que aconteceu? Saul, né, consultou lá uma mulher, uma pitonissa, que evocava os mortos, os adivinhos, né, e pediu para falar com o espírito de Samuel, que era o profeta que já tinha morrido. Né? A mulher foi lá, invocou lá o espírito de Samuel, o espírito de Samuel apareceu. Então o espírito de Samuel apareceu e falou para Saul: amanhã você vai morrer, você vai vir para junto de mim. Já pensou se você faz isso? Você vai lá consultar lá, né? Vou ver o que meu pai está dizendo. Aí seu pai, eu estou brincando aqui para descontrair, tá, gente? Mas o assunto é muito sério. Tá? Aí você vai lá e fala, você vê o seu pai, eu quero falar com o espírito do meu pai. Né? O seu pai chega e fala: amanhã você vai estar aqui comigo. Meu pai do céu, imaginou? Mas isso aconteceu aqui. Né? Samuel falou para Saul: amanhã você vai estar aqui junto comigo. E aconteceu. Se você ler depois, mais para frente aqui, né, no capítulo 31, você vai ver que Saul morre no dia seguinte. E num outro texto bíblico de Eclesiástico fala que Saul morreu por causa disso, por causa desse pecado, que era pecado fazer isso. Deus falou para não fazer isso. E Saul foi e fez isso. Aí muita gente, por que eu falei que é um texto difícil? Porque muita gente tem dúvidas se realmente foi Samuel que apareceu ou se foi o demônio. Eu não sei responder. A igreja, vamos dizer assim, cada religião tem uma interpretação. A igreja diz que foi Samuel, mas a igreja reconhece, né, que é um texto difícil, que gerou muita dúvida na igreja. Tem alguns teólogos que até, vamos dizer assim, defendem que era o demônio e não Samuel. Por quê? Porque ele fala que Saul ia morrer, e realmente Saul morre. Mas o mais importante aqui, mesmo que seja Samuel, que seja o demônio, nós não sabemos, né? O perigo é o que Saul fez, evocar o espírito de Samuel. E Samuel falou que ia acontecer e aconteceu, ele morreu no outro dia. Entendeu? Então, gente, isso é um perigo a gente fazer isso. Então, pelo amor de Deus, você que é católico, não faça isso. Respeitamos todos, né? Somos amigos, né? Não vamos ser inimigos, jamais. Agora, as doutrinas não podem bater, gente. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Se Deus permitir que uma alma apareça, amém, vamos rezar, pedir missa por ele.
Agora, não faça a evocação dos mortos. Não procure adivinhação, não procure horóscopo, né? Leitura de mãos, tarô, numerologia, nada disso. Por quê? Deus proíbe esse tipo de coisa. E se você desrespeita a Deus, quem vai te enganar? Quem vai te enganar? O inimigo. Por quê? Aquilo que São Paulo falou. Ele quer receber a adoração, né? Por quê? Porque ele não vai ser adorado como Deus, jamais. Então ele se esconde atrás dos ídolos, dos deuses falsos, não é? Para receber essa adoração, é o que São Paulo fala. Né? Então o mais grave é isso. Pelo amor de Deus, você que é católico, você não pode, né, igual São Paulo falou, participar da mesa do Senhor. O que é a mesa do Senhor? Para nós católicos, qual que é a mesa do Senhor? A Eucaristia, a ceia, a missa. Então você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então você tem que fazer uma escolha. Entendeu? Tá, gente? Então é simplesmente isso, tá? Entendam essa questão. Tá? Então, dentro do respeito, nos respeitando, então eu quero que você compreenda, então, a doutrina espírita e a doutrina cristã. Por que elas divergem uma com a outra? Ok? Nos próximos vídeos eu vou abordar outras religiões, o budismo, não é? Por que o budismo também é contrário ao cristianismo, o islamismo, não é? E outras religiões aí, seitas também, né? Se Deus quiser aí, nós vamos também poder aí colocar aí também as outras religiões e algumas seitas também que der para falar aqui, que tiver material para a gente poder falar, né? A gente vai falar aqui se Deus quiser. Amém? Pedindo a Deus, então, que nos abençoe, tá? Um assunto difícil, complicado, tá? Muita gente, às vezes, pode não entender o nosso trabalho, tá bom? Mas, simplesmente, a gente quer o quê? Alertar os cristãos, tá? Isso não só eu que falo, não. Todos os cristãos, né, que creem no Cristo pregam a mesma coisa, a mesma doutrina, tá? Que é contrária à nossa fé cristã, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.